Olá, meus compatriotas, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os gastos dos nossos poderes da República, né, o Judiciário brasileiro, o Legislativo e o Executivo, visto que nos últimos dias o pessoal tem comentado bastante os gastos do Executivo, né, com leite condensado, balinhas, enfim. Gastos aí que chamaram a atenção porque são quase 2 bilhões só com alimentação, isso no ano de 2020. Bom, pessoal, lembrando que esses gastos eles chamam a atenção na atual conjuntura do país, né? O país vive uma crise infernal, sobretudo devido à pandemia, mas também o alto índice de desemprego, que chega aí a 14 milhões de brasileiros, né? Então, muita gente aí não tem o que comer, muita gente aí não tem como pagar o seu aluguel, muita gente aí não tem como se virar, né? E a gente observa que os nossos políticos não fazem nada aí para diminuir a sua carga orçamentária. Bom, falando aqui um pouquinho sobre o judiciário por meio aí do Supremo Tribunal Federal, lembrando, né, que não somente o governo federal tem gastos, mas tem essas outras casas também que oferecem aí bastante gasto ao contribuinte brasileiro. O Supremo Tribunal Federal em 2019 teve um gasto de 585 milhões, né? Isso é ao longo de 12 meses, para 1.700 funcionários, né, que compõem aquela casa. E em 2020, 556 milhões, teve um pequeno recuo aí. Lembrando, né, que são gastos, às vezes, gastos desnecessários, no meu ponto de vista, né, porque gastos, por exemplo, com carros blindados, gastos com viagens para o exterior, gastos que realmente aí não condizem com a situação. Eu acho que precisa, né, ter uma reforma política séria, mas também uma reforma judiciária, né? Pois às vezes é desnecessário alguns gastos. Lembrando também, pessoal, que temos aí o Congresso, né? O nosso Congresso ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A Câmara dos Deputados com 513 deputados, né? E o nosso Senado com 81 senadores, né? Lembrando que cada deputado, né, já sabe, tem mandato aí de 4 anos. Só chamar atenção para os senadores que o mandato é de 8 anos, né, pessoal? Então aí o senador custa, por exemplo, um senador custa aos cofres públicos 596 mil reais por mês, né? Ou seja, quase 600 mil reais por mês só um senador, né? Lembrando que eles também têm direito, né, a auxílio moradia, caso o senador não queira o apartamento funcional, então ele tem o direito aí a uma verba no valor de R$ 5.500, né, por mês para alugar um imóvel de sua preferência, né? E o que acarreta aí mais gasto, enfim, mais orçamento aí para os cofres públicos. O deputado também tem direito a essa verba de moradia, né? Se vocês forem observar, não só todos os poderes, né? Tem, os juízes também tem, né? Mas, por exemplo, o deputado federal, ele tem aí direito a um auxílio moradia, né? Um pouco menos, aí no valor de R$ 4.253, né? Lembrando que em 2020 foram gastos 6.666.000 com auxílio moradia aos nossos deputados federais, né? E a Câmara dos Deputados teve um orçamento aí de 550 milhões no ano de 2020, verba de gabinete, né? Então, gente, se vocês somarem todas essas cifras, juntando aí os 3 poderes, né, de nossa república, né, judiciário, executivo e legislativo, vocês vão observar que são cifras que chamam muita atenção, né, na casa aí dos milhões, né, somando tudo aí, né, dá bilhões e bilhões, né, ou seja, é preciso que haja uma reforma política séria, para que acabe com muitos cargos desnecessários
dessas casas que ainda assim existem, né? Ou seja, a nossa realidade, a realidade do povo brasileiro é outra. Então é assim, se quem está no topo da pirâmide, que são os nossos três poderes, né? Eles precisam agir, eles precisam se comprometer com o povo brasileiro, eles precisam fazer reformas sérias, né? O Brasil precisa de reformas sérias, uma reforma tributária séria, uma reforma política mais do que séria, né, gente? Precisa acabar, ou seja, um político ele não pode custar, ele não pode ser tão oneroso ao contribuinte brasileiro, né? A realidade é outra, né? Dinheiro que poderia estar sendo investido em tecnologia, em educação, em vários outros ramos, né, da sociedade que são emergentes, que precisam, né? Então é preciso uma reforma tributária séria, né? É preciso que a mídia também se atente a essas outras questões, né? Cobre também dos outros parlamentares, porque o nosso país, o nosso país não é formado somente pelo governo federal, então vamos cobrar dos nossos deputados, pois o Congresso Federal ele tem muito mais poder de mudança do que o próprio executivo, então somente o nosso Congresso, né, consegue fazer mudanças sérias na carne. Então o povo brasileiro precisa se voltar ao Congresso, o povo brasileiro precisa cobrar também do nosso judiciário, do nosso Supremo, né, posições aí contundentes, decisivas, compromissórias, né, com as mudanças que o país precisa, sobretudo as reformas políticas, as reformas tributárias, né? Vamos trazer o investidor de volta ao Brasil. Mas para isso é preciso que a nossa classe política se comprometa, né, de forma muito séria, né, com as reformas que o Brasil precisa, gente, né? Então vamos divulgar este vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares, né? Vamos nos unir, né? Eu sou apenas mais um brasileiro revoltado, né, com essa carga tributária absurda, né? Com estes privilégios, privilégios que são de uma verdadeira corte da Idade Média, ou seja, gastos nababescos, desnecessários, né, para a atual conjuntura do nosso país, né? Então vamos divulgar, vamos cobrar dos nossos políticos posições contundentes, posições sérias. O Brasil precisa de mudança, mas o Brasil precisa principalmente do compromisso cada vez mais de nós, povo brasileiro, para cobrar desses políticos mudanças sérias que o país precisa, gente. Então esse é o vídeo de hoje, compartilhe, me ajude a levar essa ideia adiante. Até a próxima, muito obrigado, gente.